Da próxima vez que você ver a lua brilhar, olhe atentamente para a borda direita. Ali, há um minúsculo ovo escuro. Está localizado em uma grande planície cercada por montanhas, uma das mais belas luas, conhecida como Mare Crisium, ou Mar de Crises. Esta área nunca tinha sido explorada até chegarmos. Era o líder do grupo designado para explorar a área sul de Mare. Tínhamos percorrido 100,5 km em uma semana. Havíamos contornado o que parecia, muitos milhões de anos atrás, ter sido um mar antigo. No chão que caminhávamos, havia existido um oceano com uma profundidade de 800 metros e agora o único vestígio de umidade que se encontrava era a geada, que às vezes encontrávamos nas cavernas, onde a luz do sol nunca penetrava. Com nossos trajes espaciais, procurávamos minerais interessantes ou colocávamos placas de sinalização para orientar futuros viajantes. Tínhamos alguns tratores pressurizados e, se algo nos acontecesse, sempre tínhamos o rádio para pedir ajuda. Depois, o que tínhamos que fazer era esperar a chegada da nave que viria para nos socorrer. Em nossa base, vivíamos de acordo com o horário terrestre e, exatamente às 22 horas, enviávamos a última mensagem pelo rádio e terminávamos nosso trabalho. Lá fora, as rochas ainda queimavam sob um sol quase vertical, mas para nós era noite até acordarmos novamente, depois de 8 horas de sono. Tentamos seguir as rotinas terrestres para não enlouquecer nossos corpos. Preparávamos o café da manhã juntos e quando o cheiro de salsicha e bacon começava a entrar na cabine, era difícil acreditar que não tínhamos retornado ao nosso planeta. Dentro do quão especial era estar na Lua, tudo era muito familiar e vivíamos com uma certa normalidade. Naquele dia preparei o café da manhã para meus colegas. Apesar dos anos que se passaram, lembro daquele momento com extrema clareza. Nosso motorista já estava do lado de fora com seu traje espacial, inspecionando os veículos. E meu parceiro, na cabine de controle, escrevia algo sobre o trabalho do dia anterior no diário de bordo. Enquanto esperava o bacon cozinhar na panela, deixei meu olhar vagar pelas montanhosas paredes que cercavam o horizonte azul. Aquelas montanhas tinham até 3.000 metros. Eram altíssimas. Olhei para os picos que nenhum homem jamais havia escalado, e eu estava prestes a me virar, quando meu olhar foi atraído por um clarão metálico quase no topo de uma das elevações rochosas. Era um pequeno ponto de luz. Meu primeiro pensamento foi que provavelmente se tratava de uma pedra muito lisa que captava a luz do sol e a refletia diretamente em meus olhos. Mas estava curioso para saber que tipo de rocha poderia brilhar tanto ali em cima. Então, fui até a torre de observação e apontei nosso telescópio para o oeste. Podia ver os picos melhor, mas o objeto refletindo a luz do sol ainda era muito pequeno para ser identificado. No entanto, embora não conseguisse distingui-lo claramente, percebi que tinha uma certa simetria. Nesse momento, um colega me chamou e eu fui ajudá-lo. Enquanto realizávamos nossas tarefas, discutíamos o que tinha visto. Meus colegas sustentavam que nenhuma vida inteligente jamais havia existido na Lua. Eu sabia tão bem quanto os demais que era assim, mas precisava identificar aquele objeto. À primeira vista, aquelas montanhas pareciam praticamente inescaláveis, mas ali o peso ficava reduzido a 1/6. Então, resolvi ir ao local. Meu companheiro Louis se ofereceu para me acompanhar. Era um bom alpinista e havia participado comigo de outras expedições semelhantes. Nossa companheira Liz ficaria no trator, para que pudéssemos nos comunicar por rádio. Louis e eu fizemos nossa primeira parada em um parapeito, a 500 metros de altura. A subida não havia sido difícil, mas estávamos bem cansados. Olhávamos lá de cima para o trator, que parecia um pequeno inseto, e comunicamos nosso progresso para Liz antes de continuar nossa escalada. O caminho era complicado, mas as vistas da paisagem que tínhamos de lá eram extraordinárias. Ainda mais sabendo que, com certeza, fomos os primeiros homens a escalar aquelas montanhas. À medida que íamos escalando, fui me convencendo de que o objeto que tinha visto não passava de uma rocha produzida por um meteorito. Quando estávamos a apenas 20 metros para chegar ao local, Louis me lançou um olhar ansioso. Sorri para ele através do vidro do meu capacete e balancei a cabeça. Então, devagar e sem pressa, iniciei o último trecho da subida. Quando cheguei à beira, parei por um momento para acenar para meu companheiro.
Até aquele momento, estava quase convencido de que não encontraria nada de estranho ali. No entanto, quando cheguei, encontrei uma esplanada com cerca de 30 metros de profundidade. Parecia que em alguma ocasião poderia ter sido lisa, mas provavelmente os impactos de meteoritos deformaram sua superfície. E ali no centro, havia uma estrutura translúcida, piramidal, com cerca de 3 metros de altura, bem embutida na rocha. Nos primeiros segundos, fiquei em choque, mas quando fui assimilando o que meus olhos estavam vendo, senti uma estranha sensação. Estava descobrindo que na Lua havia existido uma civilização anterior. Os antigos sonhos dos primeiros exploradores eram verdadeiros, e embora tivéssemos chegado com milhares de anos de atraso, finalmente o homem podia contar sobre este importante acontecimento. Então, meu cérebro começou a fazer perguntas, como o que era aquela construção, se era um santuário ou alguma outra edificação, se era uma casa. Era estranho que tivesse sido construída em um local tão inacessível. Dei alguns passos à frente para olhar a construção mais de perto, mas não muito de perto. Pensei nos egípcios e suas pirâmides. Eles haviam criado construções semelhantes na sua época, mas não conseguia descobrir que tipo de civilização poderia ter aplanado aquela montanha e erguido aquela superfície. A ideia de que haviam existido seres inteligentes na Lua era em si muito difícil de assimilar, mas provavelmente estava examinando o produto de uma raça mais avançada que a nossa. Continuei observando e fiquei pensativo olhando para a espessa camada de poeira cósmica que estava na esplanada. Tanto a poeira quanto as marcas deixadas pelos meteoritos terminavam abruptamente na borda de um amplo círculo, e no centro estava a pirâmide. Era como se uma parede invisível a protegesse dos bombardeios constantes que ocorrem no espaço. De repente, percebi que alguém estava gritando comigo através dos meus fones de ouvido. Lois estava me chamando já fazia um tempo. Caminhei até a borda novamente e fiz sinais com a mão para que subisse. Então voltei para o círculo na poeira. Me inclinei e peguei um pedaço de rocha. Não sabia o que aconteceria, mas, sem pensar, joguei a pedra na direção da pirâmide. E a pedra simplesmente caiu no chão, como se tivesse atingido uma superfície curva. O objeto que tinha diante de mim não poderia ser comparado a nenhuma obra de meus ancestrais. Não era uma construção, mas sim uma máquina que se protegia através de forças que haviam desafiado a eternidade. E quaisquer que fossem essas forças, ainda estavam em movimento, apesar dos anos. Pensei em todas as radiações conhecidas pelo homem, e que talvez eu já tivesse chegado perto demais. Podia até ser que já estivesse condenado para sempre, depois de passar por aquela atmosfera. Me virei para Lois, que se juntou a mim, e permanecia imóvel ao meu lado, olhando com espanto da mesma forma que eu tinha feito alguns segundos antes. Voltei para a beira da esplanada, fazendo um esforço para colocar meus pensamentos em ordem. Olhei para as estrelas e me perguntei o que havia lá quando aqueles estranhos haviam terminado seu trabalho. Havia me convencido de que esse objeto havia sido construído por uma raça que havia vivido no passado. Mas de repente, percebi que essa raça era tão estrangeira na Lua quanto eu. Nos 7 anos que estivemos explorando, não havíamos encontrado nenhum outro vestígio de vida, exceto algumas plantas degeneradas. Seria estranho que, se existisse uma civilização lunar, só deixariam aquela prova de sua existência. Meus companheiros e eu decidimos voltar à base e contar a todos o que havíamos descoberto. Todos juntos, começamos uma nova exploração, muito mais emocionante do que aquela que tínhamos como objetivo. Investigamos cada parte daquele objeto. Quebramos pedaços para descobrir sua finalidade ou sua origem, e nesses fragmentos pudemos ver que não havia nada. Os mecanismos da pirâmide eram produto de uma tecnologia que estava muito além do nosso horizonte. O mistério da pirâmide continuou nos atormentando cada vez mais. Acreditávamos que a Terra era o berço de toda a vida inteligente em nosso sistema, mas depois de analisar aquela poeira na esplanada, pudemos calcular que ela havia se estabelecido ali antes que a vida aparecesse na Terra. Portanto, não poderia ter sido uma civilização do nosso mundo. Cerca de 100 bilhões de estrelas giram no círculo da Via Láctea. E há muito tempo, outra raça havia chegado ao mesmo ponto. Essa raça poderia ter explorado as galáxias enquanto exploramos outros mundos. Poderiam ter observado a Terra, chegando à conclusão de que neste mundo, que ainda não tinha vida, a inteligência poderia surgir. Mas havia incontáveis estrelas antes deles, e provavelmente nunca voltariam por aquele caminho. Então, decidiram deixar uma sentinela. E poderia ser uma das milhares que poderiam existir no universo, vigiando os mundos em que a vida seria possível.
Essa pirâmide era um farol, que através de todas as eras indicava que ninguém a havia descoberto ainda. Porque para seus criadores, nossa civilização só poderia ser do interesse deles se provássemos nossa capacidade de sobrevivência, lançando-nos no espaço e fugindo da Terra, que é nossa casa. O que seria um dos desafios mais importantes para as raças inteligentes. Descobrimos a pirâmide e a destruímos para identificá-la e investigá-la. Então agora, não emite mais nenhum sinal. Os encarregados de monitorar seu rastro devem ter voltado sua atenção para a Terra. Neste momento, eles podem estar indo em direção à nossa civilização, mas não sei se são amigáveis ou se têm outras intenções. Durante toda a nossa vida, imaginamos como seriam os alienígenas, tendo certeza de que realmente não existem e que somos os únicos neste universo. Agora ativamos seu alarme. E não podemos fazer nada além de esperar. Embora eu acredite que não teremos que esperar muito. Já estão a caminho. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!